agora eu chamo o querido professor Rodrigo Capelato, que tenho o prazer de ter ao meu lado. Ele é diretor executivo do CEMESP, coordena uma série de pesquisas que também são obrigatórias serem conhecidas sobre o ensino superior, não é? O CEMESP abrange o estado de São Paulo, mas também outros estados do Brasil, tem como associadas, e tem pesquisas que embasam, estão à disposição das autoridades, nós temos apresentado. Ele também foi membro do CC Pares, e o Rodrigo, então, vai ter o trabalho agora muito especial de fazer a síntese dessas importantes contribuições desses grandes especialistas que nos brindaram na tarde e noite de hoje. Muito obrigado, Lúcia, pelas palavras. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer muito grande ter a Lúcia como professora Lúcia como a nossa presidente, a nossa líder, né? Tem sido uma experiência muito rica, né? Já tinha sido maravilhosa a experiência na gestão do professor Hermes, mas a sucessão está sendo extremamente bem feita, bem sucedida. E eu acho que a gente só tem a ganhar muito com isso no CEMESP. Já são 6h07, né? Eu sei que está todo mundo já meio cansado, e eu tenho aqui o desafio de fazer uma síntese. Eu vou tentar ser bastante breve, mas uma síntese dessas 3 palestras que foram excelentes e, ao mesmo tempo, foram muito coerentes, né? E muito convergentes dentro do objetivo do painel. Então, eu acho que os 3 palestrantes foram muito felizes, né? E eu quero começar a minha síntese, né, antes de entrar aqui um pouco mais em detalhes de cada fala de cada um, mas numa fala que, sem dúvida nenhuma, foi comum a todos e também foi comum à abertura do CEMESP, né, que é a necessidade urgente de se pensar na desregulamentação, né? Se a gente tem um mundo em transformação, se a gente tem como palavra de ordem hoje, no ensino superior, fazer a transformação digital, né, fazer a revolução digital, se nós nos adaptamos tão bem na pandemia e com todas as dificuldades por conta das tecnologias, por conta das mudanças de currículos e etc., não pode a regulação ser um empecilho, né, para o avanço da modernização do ensino superior. Então, eu acho que essa foi uma palavra que foi muito repetida pelos 3 palestrantes, e isso precisa ser pensado urgentemente, e é muito feliz porque casa com a fala do ministro hoje na abertura do Congresso, né, falando exatamente isso, da necessidade de se pensar em desregulamentar, né, e não só e não ficar punindo a todas as instituições em função de algumas que cometem alguns equívocos na sua caminhada. Bom, diante disso, entrando um pouquinho mais no que cada um falou, né, o professor Efraim Maranhão contou começou contando da sua experiência junto a Portugal, né? Eu gostei bastante da fala dele, porque eu também tenho uma ligação bastante grande com a Universidade de Coimbra, né? Sou pesquisador na Universidade de Coimbra atualmente, né? E tive a oportunidade também de estudar toda a questão do transformação do processo para o processo de Bolonha, a criação de uma agência independente, né, do Ministério da Educação, né? E é muito interessante essa fala dele, quando ele fala da questão que é tudo regido por lei, né? A própria Patrícia Vilas-Boas colocou em dúvida se isso engessaria muito o sistema, mas, de qualquer forma, o conceito que está por trás é que é muito interessante, que é fazer, na verdade, política de Estado, né? Como ele mesmo falou, você não fica à mercê de cada gestor ficar fazendo mudanças totalmente regulatórias diante do seu pensamento, do que está imaginando naquele momento. E se segue uma política, né, um projeto de Estado e não um projeto de governo, né, que é um sonho que a gente sempre teve de que isso fosse feito, que inclusive na época em que a Patrícia estava nas séries, foi uma das épocas que acho que as séries mais evoluiu, né, em termos de desregulamentação, em termos de incentivo à inovação, incentivo de trazer o papel indutor, né, da regulação como um indutor de qualidade e de inovação, né, mas naquele momento, inclusive, eles nos incumbiram, né, de pedir
colocaram uma tarefa de propor um documento de políticas públicas, e a gente até fez isso, entregou, e é um documento que norteia muito o SEMESP, e eu acho que sempre os órgãos públicos também, sempre que tem a possibilidade, a gente entrega isso, que são diretrizes de políticas públicas, né, e foram várias falas de vocês tão contempladas nesse documento, que depois eu faço convite para que todos conheçam. Uma das questões que o professor Efraim colocou, e que está inclusive dentro desse documento do SEMESP que eu falei, é a questão de se repensar os ciclos, né, que são fundamentais. Né? Por conta do processo de Bolonha, Portugal e a Europa toda, avançaram demais e dinamizaram muito o ciclo. Né? Hoje, aqui no Brasil, um aluno ele precisa fazer um bacharelado de 4, 5 anos, para depois fazer um mestrado de mais 2, 3 anos, com uma tese, uma dissertação, para depois fazer o doutorado. Quer dizer, isso tudo ele demora aí uma vida, né? 12 anos aí percorrendo tudo isso, e passa a ser, inclusive, um modelo até elitista, porque quem é que pode efetivamente se concentrar hoje em dia em fazer todo esse percurso sem ir para o mercado de trabalho para poder prover o seu sustento, né? São poucas pessoas que podem ir por esse caminho hoje em dia. Então, a necessidade de dinamizar isso, né? E a gente sabe que isso nasceu de uma época em que a gente não tinha doutorados no Brasil e se deu um papel mais preponderante para o mestrado, e por isso o mestrado tem quase que o mesmo papel do doutorado no Brasil. Mas hoje a gente pode repensar isso e efetivamente diminuir os ciclos, né, tornando um ciclo de bacharelado, ele pode muito bem contemplar a parte da graduação e do mestrado, e depois ele vai fazer um doutorado. Eu acho que isso incentivaria muito mais as pessoas a continuarem, né, e aprofundarem o conhecimento acadêmico. Só para vocês terem uma ideia, pelos dados do IBGE, da população adulta, 34% tem graduação completa, né? Mas aí 1% só tem mestrado e 0,6% só tem doutorado, para vocês verem a necessidade da gente mudar essa realidade. Então eu concordo muito com isso que ele fala, né? Ele colocou bastante em xeque a questão do modelo de avaliação, né? Hoje o modelo de avaliação e o próprio professor Neto também colocou em questão a questão do ENAD, a questão desses indicadores, né? Nós temos uma proposta, como a professora Lúcia colocou no início também, nós enviamos uma proposta para o INEP recentemente. Eu acho que mais do que a questão, né, de se pensar, não, vamos eliminar o ENAD, vamos eliminar a IGC, vamos eliminar a CPC, mais do que isso, talvez o caminho mais fácil fosse nós ampliarmos o leque de opções de indicadores de qualidade, né? Eu acho que hoje ENAD, CPC, IGC, né? A gente viu, por exemplo, a palestra do Max, etc., já está muito na cultura das instituições de ensino e também da sociedade em geral, que já conhece bem esses indicadores. Então, você acabar com eles é complicado, né? Eu não vejo muito espaço para isso. Mas você ampliar o leque de opções, né? Como o próprio professor Neto falou, quem sabe a gente passe a avaliar os egressos, né? Como é que está a questão da empregabilidade, da remuneração, do empreendedorismo, né? Que é o tema desse congresso e assim por diante. Pensar em outros indicadores que distensionem esses poucos que nós temos, né? Isso permitiria, como o próprio professor Neto falou também, que está no nosso documento de diretriz de política pública, uma visão multidimensional do setor, né? O que eu possa ver o setor não só pela prova que o aluno concluinte faz, que ela é cheia de defeitos lá no ENAD, etc., não só pelo percentual de doutores que a instituição tem, ou por isso ou por aquilo, mas por uma série de outras visões, né? Quantos alunos se formam naquela instituição, quantos alunos se empregam naquela instituição, qual é o grau de satisfação dos alunos, eles indicariam a instituição para algum amigo deles, e assim por diante, uma série de outras possibilidades. Qual é o nível de comprometimento com pesquisa, com empreendedorismo, com ações sociais, porque cada aluno ou cada interessado tem um objetivo diferente. E aí eu tenho que ter uma visão multidimensional sobre isso, né? Uma coisa que, entrando um pouquinho na fala do professor Neto também, né?
que ele fala muito da questão da autoavaliação. A gente precisa resgatar a autoavaliação. Eu lembro até uma reunião que nós tivemos em Brasília um pouco antes da pandemia, não, acho que uns 6 meses antes, junto com a professora Margarida Mano, que foi ministra da Educação em Portugal, né? Estávamos discutindo exatamente a questão do resgate da autoavaliação, né? Como é fundamental hoje, né, pensarmos, né, na avaliação pautada na autoavaliação. Esse é o caminho no mundo inteiro, né? Nós fazemos missões técnicas internacionais. Em todos os países que nós vamos, a avaliação ela é feita por meio da autoavaliação, porque a autoavaliação permite, né, você respeitar a diversidade do sistema, permite que você tenha instituições com missões diferentes, né, e com isso você traz uma riqueza enorme para o ensino superior. Não dá para eu avaliar com o mesmo instrumento, né, uma instituição de nicho, focada na área de tecnologia da informação, por exemplo, com uma instituição como uma universidade, que tem cursos em todas as áreas do conhecimento, que tem programas de mestrado e doutorado, ou com uma instituição regionalizada, que tem um papel regional muito forte. Quer dizer, eu tenho que ter essa visão de que as instituições são diferentes, têm missões diferentes, né? E com isso, eu só vou conseguir respeitar essa diversidade, essa pluralidade, por meio da autoavaliação, né? E aí uma das questões que a autoavaliação perdeu muita força no Brasil, a gente sabe, é que muitas vezes se coloca em xeque, né, a questão da credibilidade dessas avaliações, se isso efetivamente não foi manipulado pela instituição, qual o grau de veracidade desses dados e assim por diante. E aí o professor Neto colocou isso, né, que, quer dizer, junto com a autoavaliação, a gente precisa avançar na questão da avaliação in loco, né? E aí eu acho que, pegando o gancho da Patrícia também, um grande avanço para o setor e que vai nos permitir, inclusive, avançar nessa questão da autoavaliação é a questão da avaliação virtual, né? Sem dúvida nenhuma, ela vai nos dar uma alavanca para que a gente possa possibilitar que a regulação e a avaliação tenham o seu papel indutor de inovação, né? Então, como é que eu vou checar a veracidade, a idoneidade da autoavaliação? Eu vou fazer isso por meio da avaliação in loco, como o próprio professor Neto falou. Mas como é que eu faria isso ser viável num país de dimensão continental como o nosso, né? Que isso foi uma coisa que ele colocou também, né? Respeitando a autonomia e a diversidade de cada um. A avaliação virtual vai permitir isso, porque, como a própria Patrícia falou, isso vai reduzir demais os custos, vai agilizar demais a dinâmica da avaliação, né? Eu me lembro quando o Danilo, o presidente do INEP, anunciou, ele falou, olha, uma avaliação de um curso, que são 2 dias na instituição, demorava geralmente 4, 5 dias, porque dependendo de onde o avaliador estiver e a avaliação for feita, só de deslocamento são 2 dias, né? Mais 2 dias na instituição são quase 6 dias, né, que se perde numa avaliação. E hoje, no formato virtual, eu vou dinamizar tudo isso e vou diminuir muito os custos. Bom, por fim, eu não quero mais me alongar muito pelo horário, né? Uma coisa fundamental, né, quando a gente fala, e o painel fala muito sobre isso, sobre a questão da necessidade de desburocratizar, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, um exemplo fortíssimo, né, de como a gente precisa avançar nessa desburocratização é a questão do credenciamento por modalidades, né? A Patrícia colocou isso, né, falou que não faz o menor sentido e não faz mesmo, mas na questão de você ter, ainda no Brasil, poucas instituições que estão credenciadas para o EAD, né, a grande maioria para o presencial, e uma instituição que está credenciada para o presencial e muitas vezes tem uma experiência de muitos anos no ensino superior, às vezes tem programas de mestrado, doutorado, excelência, e não pode oferecer cursos à distância, quer dizer, ou na modalidade que seja à distância, né? Isso não faz o menor sentido. Imagina, no meio da pandemia, nós ficamos dependendo de portaria do MEC para poder continuar dando aula. No fundo foi isso, nós ficamos esperando, e aí o fórum teve um papel fundamental, né, na liderança do professor Celso Nesquier, de ficar batalhando por uma portaria que permitisse que as instituições ficassem dando aulas remotas.
não podia dar aula presencial, porque estava tudo fechado em função da pandemia, e as instituições que não tinham credenciamento de EAD não podiam continuar com as aulas porque não eram permitidos pela burocracia. Quer dizer, isso não faz o menor sentido, né? Então, sem dúvida nenhuma, um dos passos iniciais, né, da desburocratização é acabar com isso. Como é que eu posso ficar discutindo que a grande tendência são os modelos híbridos, em que eu vou ter modelos que eu vou poder personalizar? A gente teve missões para vários países, eu tive exemplos, por exemplo, da Universidade do Arizona, a Universidade de Delft da Holanda, a Universidade Tech de Monterrey. Essas instituições todas estão passando por uma transformação digital tremenda por meio do uso da tecnologia intensiva dentro do seu projeto pedagógico e assim por diante. Mas isso se dá por quê? Porque elas têm total liberdade para fazer entregas de todas as formas, né? Se você for na Tec de Monterrey, o aluno pode assistir aula de todas as formas, presencialmente, pode ser aula gravada, pode ser aula remota, pode ser aula em salas de aula que tem o holograma do professor, e aí isso permite, inclusive, que se abra currículos, que é uma grande tendência mundial, que não tenha só uma trilha para cada curso, né? Na Universidade Tec de Monterrey, por exemplo, eles nos deram um exemplo de cursos com 179 trilhas diferentes. Se eu não puder usar a tecnologia e aulas remotas ou aulas à distância, é impossível combinar e fazer esse tipo de coisa junto com aulas presenciais. Então, não faz o menor sentido eu ter essa questão do credenciamento EAD ou presencial. Esse é o primeiro passo se a gente quer pensar na regulação como um indutor de inovação e não como um retrocesso, né, como uma barreira para a inovação. Isso não faz o menor sentido. Quer dizer, a gente fica, inclusive, à mercê e na insegurança de que será que o Ministério da Educação vai prorrogar essa portaria para a gente poder continuar oferecendo aulas remotas, né, independente se vai ter pandemia ou não. O aluno, dependendo do aluno, do curso, etc., pode ser melhor remoto, pode ser melhor presencial, pode ser melhor uma mistura dos dois. Isso não pode ser um empecilho para as instituições inovarem, porque a gente sabe que o caminho da inovação é por meio da revolução tecnológica, da transformação digital. Não é pegar o presencial e ir para o EAD, não é isso que eu estou falando, mas é a combinação de tudo isso. E não pode a legislação impedir que uma instituição faça isso, ou que a gente tenha que utilizar recursos como, eu posso 40% porque eu tenho nota 4, mas eu posso mais 10% porque eu faço estágio, mais 10% pela extensão. Quer dizer, não faz sentido eu ter que ficar utilizando essas amarras, né, para poder oferecer o curso da melhor forma possível, pensando em qualidade, pensando em transformação digital e assim por diante. Então, essas são as minhas considerações, né? Sem dúvida nenhuma, eu fico muito feliz com a fala dos três e que combinam com a fala inicial também do ministro da Educação e que combinam com a fala da professora Lúcia na abertura dessa sessão. Eu acho que é uma sessão que traz insights muito ricos, né? E que efetivamente a gente precisa, e eu não tenho dúvida de que o ambiente é o mais favorável possível para a gente avançar nessa questão da desregulamentação, pensando como a regulação e a avaliação como indutores de inovação para o setor. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, obrigada a todos. Essa sessão foi realmente muito esclarecedora, abrindo diversas perspectivas, tendo em vista a qualidade dos palestrantes, a qualidade do debate, não é? E que dará, sem dúvida, continuidade em vários outros.